Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do Vai Quero na Prova. Vamos à correção dos exercícios da aula 9, aula sobre o período joanino. Vamos lá. Exercício 1 é um exercício do Enem. Tem um textinho de enunciado, tradição do Enem, né? Enem tem que ter texto. E diz lá, leia o texto. Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem que, desejando promover e adiantar a riqueza nacional e sendo um dos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido a abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Seu alvará de liberdade para as indústrias, lá de abril de 1808. O projeto industrializante de Dom João, conforme expresso no alvará, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? Vamos lembrar, Dom João VI liberou, né, quase tudo que não era permitido no Brasil colônia a existir. Isso vai desde liberdade de importação, mais abertura dos portos, né, como é o termo mais correto. Você passou a ter, enfim, culturalmente teatro, jardim botânico, um monte de coisa. Passou a ter uma imprensa. E aí, na parte das manufaturas da indústria, elas passaram a ser permitidas, né, o que antes era proibido. Não rolou uma industrialização no Brasil nessa época, porque, como você deve lembrar, isso não foi falado em aula. Por que não rolou? É isso que ele quer saber ali. A resposta A diz: a ocupação de Portugal pelas tropas francesas e o fechamento das manufaturas portuguesas. Então, isso de fato aconteceu, né? Os franceses invadiram Portugal e fecharam as manufaturas portuguesas. Mas não é por isso que o Brasil deixou de criar as suas. Até seria um motivo para criar as suas, né? Se Portugal não tinha mais, criasse no Brasil, mas não foi criado. Letra B, a dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre as redes de comércio. Aí sim é a resposta correta. Não se criou uma indústria forte no Brasil porque a Inglaterra era a detentora dessa indústria forte e pagava menos imposto do que os produtos portugueses, se você lembrar dos tratados de comércio. A C fala desconfiança da burguesia industrial colonial. Burguesia industrial colonial. Isso nunca existiu, cara. Colônia não podia ter indústria, muito menos, ia ter uma burguesia. Letra D. O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional. Também não. Letra E. O atraso industrial da colônia provocado pela perda dos mercados para as indústrias portuguesas. Também não, na verdade. Número 2 da PUC de São Paulo. Entre os eventos que antecederam a independência política do Brasil e propuseram ou criaram condições para a autonomia, pode-se mencionar tá, as iniciativas da coroa portuguesa no Brasil, no início do século XIX, com a permissão ao comércio internacional sem a mediação da metrópole e a criação de sistema bancário oficial. Correto. Essa tem uma série de características que você estudou aí na última aula. Letra B. Revoltas ocorridas na região de Minas Gerais no decorrer do século XVIII, com características e projetos, em todos os casos, emancipanistas e propositores de um Estado brasileiro autônomo. Então, lá em Minas, como você deve lembrar, não era propor um Estado brasileiro, né? Era um Estado mineiro autônomo a proposta. Então, a B não é. Você já sabe que é a letra A, né? Todos vão estar errados a partir de agora, mas enfim. As mudanças ocorridas no cenário europeu entre o final do século XVIII e início do XIX, com a ascensão de Napoleão ao trono francês e a conquista por suas tropas de toda a Europa Ocidental e de todas suas possessões coloniais. Também não é esse o motivo da independência do Brasil, no caso, né? As ações de grupos de comerciantes da colônia desde o início do século XIX, desejosos de ampliar a sua independência comercial e de estabelecer vínculos diretos com países do Ocidente Europeu e Extremo Oriente. Até poderia ser, em caso de outros países da América, isso foi uma verdade. No caso do Brasil, não foi, né? A vida real foi mais influente. E como a gente vai ver na nossa próxima aula, vai ter a questão da recolonização, que vai ser um outro motivo. Letra E. As vitórias, no século XVIII, das lutas pela independência na região de colonização espanhola, francesa e inglesa nas Américas, gerando um conjunto de impérios autônomos, parceiros comerciais para o Brasil. Isso não é verdade, porque tirando os Estados Unidos, as outras independências foram feitas no século XIX, no mesmo período histórico, o que vai acontecer a nossa independência. Então chegamos ao número 3, a Federal do Mato Grosso, que diz lá:
Em 2008, foi relembrada e comemorada uma data especialmente importante na história brasileira: os 200 anos da chegada da família real ao Brasil e a consequente transferência da capital do Reino do Rio para o Rio de Janeiro. A decisão de Dom João VI de abandonar Portugal e vir para o Brasil deveu-se ao quê? Letra A. Ao expansionismo da Espanha, que sob o reinado de Filipe II procurava restabelecer a União Ibérica. Isso é uma mentira. Filipe II é lá do século XVI, então não tem nenhum sentido isso. A letra B fala da expansão francesa e a constituição do Império Napoleônico, uma vez que Portugal havia se negado a apoiar o bloqueio continental contra a Inglaterra. Essa é a principal causa da vinda da família real portuguesa para o Brasil. E a letra C, a tentativa das cortes portuguesas reunidas na cidade do Porto de estabelecerem uma monarquia constitucional em Portugal. Não, isso é o que vai levar de volta, né, os reis portugueses para Portugal. Letra D, os movimentos de independência que desde a Inconfidência Mineira haviam se multiplicado no Brasil, na verdade, não, né? Não, teve a Conjuração Baiana e depois meio que tem uma parada, aí teve a Revolução Pernambucana em 1817, deu uma parada de novo. Então não é a verdade. E a letra E, as riquezas do Brasil que permitiram sustentar mais facilmente o luxo excessivo da corte portuguesa. Não, que já era deles, né? Eles já viviam com o luxo e sustentado esse luxo com o dinheiro que vinha do Brasil, né? Afinal, o Brasil era colônia. Chegamos aos exercícios complementares, também conhecido como número 4, a FUVEST. Tem ali um trecho do Diário de uma Viagem ao Brasil, da Maria Graham. E aí ela diz: fui à terra fazer compras com Glennie. Há muitas casas inglesas, tais como celeiros e armazéns, não diferentes do que chamamos na Inglaterra de armazéns italianos de secos e molhados. Mas, em geral, os ingleses aqui vendem suas mercadorias em grosso e retalhistas nativos ou franceses. As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A cada porta, as palavras superfino de Londres saltam aos olhos. Algodão estampado, panos largos, louça de barro, mas, acima de tudo, ferragens de Birmingham. Podem se obter um pouco mais caro do que em nossa terra, nas lojas do Brasil. Esse trecho do diário da inglesa Maria Graham refere-se à sua estada no Rio de Janeiro de 1822 e foi escrito em 21 de janeiro deste mesmo ano. Essas anotações mostram alguns efeitos. Letra A. O ato de navegação de 1651, que retirou da Inglaterra o controle militar e comercial dos mares do norte, mas permitiu sua interferência nas colônias ultramarinas do sul. Não, ato de navegação de 1651. O que é isso, cara? Isso não está falando de período joanino, né? Letra B. Tratado de Metuim, de 1703, que estabeleceu a troca regular de produtos portugueses por mercadorias de outros países europeus, que seriam também distribuídos nas colônias. Não, a gente está falando já de um período já posterior, né? Qual foi o período joanino, mais de um século depois do Tratado de Metuim. Letra C, da abertura dos portos do Brasil às nações amigas, decretada por Dom João em 1808, após a chegada da família real portuguesa à América. Esta está correta. Letra D, do Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que deu início à exportação de produtos do Brasil para a Inglaterra e eliminou a concorrência hispano-americana. Não. Não, porque não tinha concorrência dos produtos ingleses, né? Os produtos ingleses chegavam no Brasil sem nenhum tipo de concorrência, era bagunça. Chegava e vendia, cara, é isso aí. Letra E, da ação expansionista inglesa sobre a América do Sul, gradualmente anexada ao Império Britânico, que já está errado, né? Não, o Brasil não virou colônia britânica em nenhum momento. Então, está errado. E chegamos na 5, né? Uma questão da Fundação Getúlio Vargas, que tem um texto ali, o que havia por trás de um movimento de reconversão em si, de João Fragoso, Economia Colonial Brasileira. Vamos ler. Diz lá: caso tomemos o exemplo do Rio de Janeiro, iremos perceber de imediato que se trata de uma região caracterizada por forte concentração de riqueza em poucas mãos. Os círculos dos mais ricos
14% das pessoas, chegaram a ter 3/4 da riqueza inventariada. Entre fins do século XVIII e a primeira metade do século XIX, eles chegaram a dominar 95% dos valores transicionados nos empréstimos. Era dentro dessa elite que se situava um pequeno grupo formado pelos negociantes de grande envergadura, cujas fortunas foram constituídas por meio do comércio transoceânico e no comércio colonial de longa distância. Uma vez acumuladas tais fortunas, verifica-se que parte desses homens de negócios, ou seus filhos, abandonava o comércio convertendo-se em rentistas, pessoas que vivem de rendas, como, por exemplo, do aluguel de imóveis urbanos ou em grandes senhores de terra e de escravos. Curiosamente, ao fazerem isso, estavam perdendo dinheiro, já que os ganhos do tráfico atlântico de escravos, 19% por viagem, eram superiores aos lucros da plantation, 5 a 10% por ano. Diz o enunciado: esse movimento de reconversão pode ser explicado. O movimento de reconversão, termo cunhado pelo autor do texto, né? Por isso está entre aspas ali. Pode ser explicado. Letra A, pelos extorsivos impostos cobrados aos traficantes de escravos e aos comerciantes em geral, e pelas restrições de oferta de títulos de nobreza para homens que não tivessem grandes propriedades fundiárias. Não é isso que o texto está falando, né? Então aqui é uma questão muito ligada ao texto, né? Letra B, pela radical transformação da economia colonial desde meados do século XVIII, que permitiu uma acumulação de capital maior na atividade manufatureira e pela decadência da produção aurífera em Minas Gerais e Goiás. Não, a atividade manufatureira no Brasil colônia também não é uma verdade, né? Então, o texto não fala dessa questão, né? Letra C. Por um considerável, ideal aristocratizante de uma parcela da elite colonial brasileira, que almejava afastamento relativo do mundo do trabalho, e pela busca de maiores garantias para o patrimônio constituído por meio do comércio. Aí sim, o texto fala disso. Letra C está correta. Letra D, pela legislação presente nas ordenações filipinas que estabelecia uma hierarquia social a partir da origem principal da riqueza, e pelas restrições ao tráfico de escravos instituídas a partir de 1810. Ainda não teve, né, restrições ao tráfico em 1810. A Inglaterra até cobrava que o Brasil parasse de comercializar escravos, mas isso vai começar a ficar mais efetivo só em 1845, com uma lei inglesa, a Bill Aberdeen, que nós ainda vamos estudar, e a partir de 1850 com a lei brasileira, que é a lei Eusébio de Queiroz. Mas nesse momento aqui não era muito fácil comprar um escravo caso você tivesse dinheiro, né? Letra E, pela proibição dos comerciantes em participar das câmaras municipais como eleitores e como elegíveis, e pela condenação feita pela Igreja Católica contra os ganhos obtidos por meio de lucros gananciosos e juros altos. Não fala de igreja ali, né? Chegamos a 6, então, né? A 5 é a letra C. A 6 da PUC do Rio de Janeiro, discursiva. Tem um textinho lá também, Conde Thomas O'Neill, Outras Visões do Rio de Janeiro Colonial. Diz lá o texto: o Rio de Janeiro é a capital do Brasil há bastante tempo, muito antes de a família real deixar Lisboa. Traçarei uma breve descrição dessa cidade a partir do que pude apurar durante a minha estada. O comércio progrediu muito depois que a cidade tornou-se residência real. Os ingleses têm aberto muitos cafés no Rio de Janeiro, uma novidade que tenho certeza será bem acolhida. De fato, desde março de 1808, toda a cidade vem passando por transformações, recebendo melhorias. A descrição do inglês Thomas O'Neill destaca algumas das transformações ocorridas desde a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro no ano de 1808. Letra A. Explique por que, a partir da abertura dos portos, ocorreu a preponderância dos ingleses nas transações comerciais com o Brasil. Isso por conta que a abertura dos portos falava que qualquer nação amiga de Portugal podia comercializar com o Brasil. Mas naquele momento só havia uma, né, que era a Inglaterra, porque as demais estavam envolvidas com a França ou estavam presas ao bloqueio continental imposto por Napoleão. Segundo, porque em 1810, feito aquele tratado de comércio em que a Inglaterra pagava menos imposto para comprar mercadorias e trazer aqui para o Brasil do que outras nações. A Inglaterra pagaria 15% para importar para o Brasil e outras nações pagariam 24%. E mesmo Portugal pagaria 16%.
Até por isso que correu essa preponderância inglesa nas transformações comerciais aqui no Brasil. E a letra B, e última, cite 2 transformações culturais ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante o período joanino. Porque você pode falar de um monte de coisa, você pode falar do teatro, pode falar de saraus, pode falar do Museu Nacional, você pode falar da Biblioteca Nacional, você pode falar do teatro, tem um monte da missão artística francesa. As transformações culturais foram diversas nesse período e todas elas, você pode escolher 2 e citar elas nesta resposta. Sendo assim, encerramos aqui nossas atividades. Foi rápido hoje, né? Estou vendo aqui no tempo. E se você chegou até o final desse vídeo ainda vivo, sobrevivendo, com paciência para me escutar falando de perguntas de período joanino até este momento, escreve lá nos comentários, sei lá, o Vitor é um gato. Escreve lá, escreve lá. Satisfação inenarrável, pessoas. Até a próxima.